Você é ansioso? Você sabia que a ansiedade nem sempre é um mal? Hoje nós vamos desvendar os mecanismos da ansiedade. Nós somos Estação Dopamina, seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. Então vamos falar de cérebro hoje, novamente, que é o mais incrível e fascinante dos órgãos. E vamos falar sobre ansiedade. Pedrão, como assim a ansiedade não é um problema? Pois é, eu estava até lendo um livro de uma neurocientista e psicóloga chamada doutora Tracy. Ela escreveu um livro sobre ansiedade e ela queria mostrar nesse livro os estudos dela lá da Universidade de Nova York e mostrar que a ansiedade nem sempre é uma doença. Às vezes, a ansiedade é mais uma emoção, um fator ali comportamental do que uma doença. A ansiedade é uma doença quando ela se torna exagerada e além da conta. Mas quando ela está sob controle, ela pode ser usada, inclusive, a seu favor. Você pode utilizar daquela energia da ansiedade para focar, para resolver situações e problemas. Então, a ansiedade pode ser uma coisa boa. Então, a minha impressão é de que a ansiedade está relacionada àquela velocidade, né, de pensamento, fala rápido. Às vezes a gente não esperar toda a informação para reagir, né? Às vezes a Uhum, gente não conseguir esperar a nossa vez, ou às vezes a gente não conseguir relaxar quando vai acontecer alguma coisa no futuro, né? uhum. E como que a gente pode usar isso para o nosso bem, assim? Como é que a gente pode focar esse tipo de situação para o bem? Pois é. Então, que a doutora o nome da doutora é doutora Tracy Dennis Stewart, e o nome do livro dela é Não Tenha Medo da Ansiedade, aprenda a transformar em aliada da resolução dos problemas. Então, esse livro foi escrito em inglês, né, e traduzido para o português. E ela fala exatamente isso, o que que a gente pode fazer para usar a ansiedade a nosso favor. Ela diz que a ansiedade é como se fosse um alarme de incêndio, indicando que tem algo errado. Então, quando tem esse alarme de incêndio, você vai aumentar o seu fluxo sanguíneo, vai aumentar o seu foco, vai aumentar o seu capacidade de processamento cerebral e, com isso, você vai ter mais capacidade de resolver problemas. A ansiedade ajuda você a focar mais, é um gasto energético a mais, mas você consegue resolver o problema que está acontecendo. O problema é, se você quando você está ansioso e você só pensa na ansiedade, "Ah, eu estou ansioso e quero resolver isso". Não, você tem que resolver qual a causa da ansiedade e que a ansiedade naturalmente vai desaparecer. Por exemplo, se você tem uma prova, acabou a prova, acabou, né, a ansiedade ou qualquer tipo Uhum. de reação ruim a respeito daquilo. Mas, Pedro, por tudo que você me falou aí, que a gente veio conversando, isso me parece muito relacionado àquele sistema de fuga ou luta, né, Uhum, que a gente tem quando há uma exacerbação ali dos sistemas adrenérgicos, né, quando uhum. a gente toma um susto ou quando a gente é confrontado com uma situação de perigo, né. Então, a ansiedade tem alguma coisa a ver com situação de perigo? Sim, tem uma relação, tem uma descarga adrenérgica, que vai causar esse aumento do fluxo sanguíneo, esse aumento da contratilidade do coração, vai bater mais rápido, para melhorar o seu funcionamento cerebral, melhorar a sua capacidade de raciocínio, para resolver aquele problema que está cometendo. Então, eh, isso vai fazer, por exemplo, ativa várias redes cerebrais ali, a rede de saliência, a rede de controle cognitivo lá dentro do cérebro, são redes relacionadas à atenção, ao foco. Entendi. Eh, mas, em algumas situações, as pessoas chegam a ter a sensação de que vão morrer, de que está faltando ar, Uhum, de que alguma coisa vai dar muito errado, né. uhum, Sua frio, né, fica pálido, às vezes não consegue, fica paralisado, né. uhum, A gente chama isso de síndrome do pânico, uhum, né. Isso é muito diferente, de uma situação em que a pessoa vai ter uma prova ou vai ter uma apresentação oral, onde ela tem um certo, hã hã uma situação ali onde ela consegue, por mecanismos próprios, direcionar aí o fluxo da ansiedade. Então, seria interessante a gente chamar a a mesma coisa, né, assim, um quadro de pânico de um quadro de uma ansiedade que precede uma tarefa ali que a pessoa tem que fazer. Qual a sua é, opinião? é uma ansiedade patológica e outra é uma ansiedade mais, digamos, fisiológica, né.
a pessoa que sabe usar aquela ansiedade para o bem dela, né, para ajudá-la a focar na prova, fazer a prova, aquela energia que a ansiedade libera, e ela foca lá na prova e vai bem. Mas se a pessoa paralisa, então acaba que a ansiedade está atrapalhando a pessoa, né? Então ela tem que aprender a usar aquela ansiedade para o bem dela. A ansiedade sempre surge de uma incerteza, né? Você não sabe o que vai acontecer no futuro. É, então, quando você vai fazer a prova, você não sabe como você vai na prova, por isso você está ansioso. Hum. Quando você está de frente tá em uma palestra, de frente a várias pessoas no auditório, você não sabe qual vai ser a reação das pessoas, se você vai bem naquela palestra, por isso você fica ansioso. E a doutora Tracy até fala no livro dela, a pessoa que sabe usar a ansiedade a seu favor, quando está com uma plateia cheia numa palestra, por exemplo, dando uma aula, ela tende a focar nas pessoas que apoiam ela, nas pessoas que estão ali dando aquele sinal, né, de apoio, sorrindo para ela. E quanto a pessoa que tem uma ansiedade mais patológica, tende a focar naquelas pessoas que estão desinteressadas, que estão aparentemente com algum chateadas, aborrecidas ali no meio dormindo, sonolentas. Então, é um mindset que você tem que focar mais no que aquilo pode trazer de bem. Certo. E qual seria essa fronteira, Pedro, entre a ansiedade, vamos dizer, fisiológica da ansiedade patológica? Eu acredito que seja quando começa a atrapalhar demais, a dar uma perda no dia a dia da pessoa funcional, paralisar a pessoa, já começa a se tornar algo patológico. Porque o que acontece? A ansiedade aumenta a sua atividade do cérebro, você está gastando mais energia ali. Aham. Se você começa a ficar ansioso o tempo todo, você vai gastar energia cerebral o tempo todo. Isso causa um gasto energético grande, isso consome você, causa fadiga, cansaço. Então não é bom ter uma ansiedade em excesso. Aham. E interessante o que você falou, Pedro, porque a gente vê que muitas vezes quando a pessoa vai dar uma palestra e é muito ansiosa, o fato dela treinar e fazer aquilo rotineiramente acaba dessensibilizando ela, ficar acostumada e ela Uhum. realmente não se torna mais tão ansiosa com relação àquilo, né? Igual aqui no podcast, né? No começo a gente chegava e ficava muito ansioso, agora a gente já vai falando de É uma verdade. maneira mais natural, né? Interessante, Marcelo, que tem dados da OMS mostrando que o Brasil é um dos países, se não o mais ansioso do mundo. Está sempre ali figurando nos países mais ansiosos do mundo. Aham. Por que será isso? Você tem alguma Pô, hipótese para explicar? É curioso, né? interessante, né? Interessante porque muitas das características que existem no Brasil, que às vezes podem, de alguma forma, tentar explicar, né? Como, por exemplo, a população, que é muito grande, a população da China também é muito grande, a população da Índia Uhum, também é muito grande, dos próprios dos Estados Unidos, né? uhum. E realmente eles não têm esse grau de ansiedade que a gente. Eu acho que talvez possa ter alguma relação com a nossa cultura, né? Uhum. E, É. de alguma forma, isso pode levar a um traço um pouco mais ansioso, né? O que que você acha, Eu Pedro? acho que sim, tem fatores culturais que levam a maior ansiedade. Eu acho que o pessoal lá mais oriental, né, tem uma cultura mais zen, digamos, né? Os indianos ali. Talvez isso tenha alguma relação mesmo com a maior ansiedade nossa do que a deles. Mas tem também outros fatores, por exemplo, cidades grandes, né? Mal planejadas, que tem muita gente aglomerada ali no mesmo local. Isso gera ansiedade na pessoa. E o Outros estresse crônico, né? Uhum, Por exemplo, de você pegar horas e horas de trânsito verdade. só para ir e voltar do trabalho, né? Por E a exemplo. gente vive num país também muito violento, né, com muitos problemas aí sociais, então acho que isso também gera problemas de ansiedade. As redes sociais, mau uso das redes sociais, É, né, principalmente o mau uso, né, porque as aham. redes sociais por si só É uma ferramenta, é. né, não é um fim em Uhum, si. Mas de toda forma, Pedro, eu acho que uma coisa que influencia muito são noticiários, de crimes, de uhum. coisas ruins, né. Pois é, Isso eu acho que leva as pessoas a ficarem com medo, com incerteza que vão sair, vão voltar para casa. Eu é. acho que o noticiário faz com que a realidade
pareça muito pior do que ela é na verdade, né? Sim, Qual a sua opinião, Pedro? que nem você falou, a ansiedade está associada a um medo e a uma incerteza, ao futuro. Então, se você tem um medo de ser assaltado, uma incerteza em relação a isso, vai aumentar a sua ansiedade. E algumas pessoas mais predispostas podem até desenvolver uma ansiedade mais patológica. Interessante, a ansiedade é algo relacionado ao futuro. E a doutora Tracy fala no livro dela, ansiedade está muito associada à esperança. Os dois são coisas que você está vendo ali no futuro que podem acontecer. Então elas estão muito juntas e elas não são necessariamente opostas, elas podem se ajudar uma a outra. Se você souber usar aquela ansiedade de maneira boa e a esperança, você pode eh, usar ao seu favor. Interessante assim, os animais, por exemplo, em geral eles não pensam no futuro. Nós somos os animais que mais pensam no futuro Aham, e isso leva à ansiedade. aham. E a gente tem um alto poder de simulação no nosso cérebro que a gente consegue prever, ao menos fazer uma previsão, não sempre correta, do que vai acontecer no futuro. Então, Aham. isso que está mais associado à ansiedade, a incerteza, a esperança, o medo e o futuro. E eu acho que tem a ver também, Pedro, com o grau de importância que você dá para aquela Uhum, tarefa. Por exemplo, se você vai ali numa banca de doutorado, você vai defender a sua tese ali, isso tem um grau de importância muito grande, né? aham, Eu me lembro, assim, uma das situações que trazia mais ansiedade na minha vida era ali quando eu tinha 15, 16 anos e saía, queria conhecer uma garota, né? hum, E realmente, cara, eu era tímido, uhum, só que ao mesmo tempo eu queria, era uma pulsão ali, alguma coisa que aham. me levava àquilo e tinha que vencer todos os obstáculos para ir lá, falar com a menina e levar um toco. E aí depois, assim, de tantos em tantos tocos, você vai acostumando e É, aí você começa a ter uma melhor verdade, performance, né? Mas o começo era terrível, né? verdade. Interessante, né, os mecanismos da ansiedade. E é o que você falou, né, a valorização que a pessoa dá para aquilo. Quem tem uma ansiedade mais patológica acaba se preocupando excessivamente com coisas Detalhes, pequenas, né? detalhes. Isso é muito gasto energético do cérebro, isso cansa mesmo. Então tem que procurar avaliar por que estou ansioso. A doutora Tracy fala, faça um checklist ali cerebral. Quais são as causas dessa ansiedade? Será que é uma causa realmente justificada? Por exemplo, às vezes você vai fazer um exame. O exame demora alguns dias para sair o resultado. Não adianta você ficar ansioso durante esses dias. O exame não vai sair mais cedo. É Pois uma é. ansiedade Mas, inútil. mas é fácil falar, né? É, Realmente, naquela situação ali, se a pessoa está preocupada com o resultado do exame, é quase que invariável que verdade. ela vai ter, né? Essa ansiedade Mas da aham, expectativa, tem né? algumas maneiras, assim, por exemplo, que nem a gente falou, ansiedade é relacionada a um futuro, alguma incerteza, um medo do futuro. Então, se você focar em atividades mais do presente, você consegue diminuir um pouco esse pensamento excessivo no futuro. Focar em alguma exercício físico, Aham. sair com os amigos, fazer alguma atividade, por exemplo, crochê, que a gente gosta de fazer, algum hobby, Mudar o foco, né, uhum, da situação, porque do realmente se a futuro para o gente presente. ficar ali pensando no que vai acontecer, e se forem coisas que a gente não consegue mudar, né, Uhum. realmente vai só aumentando ali, né, eh, cria uma bola de neve ali E, de aí- ansiedade, e né? olha o quanto é incrível o poder de simulação do nosso cérebro que a gente já falou em outros episódios. Né? Aham. A gente consegue simular tanto no futuro que a gente às vezes fica vivendo só no futuro e deixa de ver o presente. Então tem que ter o equilíbrio entre passado, presente e futuro. Claro que você não vai ver só no presente, senão você vai ser igual os outros animais, né? Você tem que pensar no futuro, tem que pensar no passado, mas com equilíbrio disso Aham. tudo. E eu acho que na nossa sociedade atual a gente acaba desprezando um pouco o presente para pensar demais no futuro e no passado. E a gente deixa Uhum. de viver o presente. Entendi. Então, assim, pelo que a gente está conversando aqui, eu cheguei a uma conclusão, Hum, né? Então, assim, se a gente tem uma ansiedade sobre alguma coisa do futuro que a gente não pode mudar, talvez a melhor estratégia para a gente superar isso seja mudar o foco daquilo do futuro para o presente, né? uhum, Se a gente tem ansiedade com uma situação ali uhum, que a gente precisa enfrentar, uhum. então Um quanto mais obstáculo. vezes a gente enfrentar isso, quanto mais treinado a Uhum, enfrentar essa situação,
melhor, né? Uhum. Porque isso vai habituando o nosso organismo, a gente acaba ficando menos ansioso com relação a isso, né? E se a gente tem, por exemplo, uma tarefa ou alguma coisa que a gente precisa fazer e aquilo está gerando ansiedade, a melhor forma de resolver é terminando aquela tarefa, né? Eu acho que Verdade. seriam dicas importantes aí, né, para o É, pessoal. eu O que acho que você que acha, Pedro? essa análise aí tá muito boa, Marcelo. Depois vamos fazer um corte e colocar essa análise sua para divulgar, que eu gostei bastante, porque realmente algumas ansiedades são inúteis. Daí, se você pensar um pouco a respeito, vai ver que pra que, por que eu estou tão ansioso assim? Vamos focar em outra coisa. Vamos ali fazer uma atividade, uma corrida, tudo. E outras ansiedades são úteis, mas saiba usá-la da maneira mais correta, que nem a gente falou da plateia. Quando você está dando uma aula, foque nas pessoas que estão te apoiando, te ajudando, não naquela pessoa que está ali fazendo uma cara de aborrecida, né? Toda hora. Aham. Nossa, que saco ir embora, né? O feedback positivo, né? Assim, Uhum. olha para aqueles que estão te dando feedback positivo, né? Pois é. E a gente estava até falando sobre filosofia outro dia, né? A gente falou que tem alguns autores que falam até sobre ansiedade, né? Tem um filósofo dinamarquês, Kierkegaard, se eu não me engano, na minha Eu não pronúncia sei aqui de falar o dinamarquês. nome dele, não, é? Mas você visitou lá a estátua dele na Dinamarca recentemente, quando você foi para o Congresso Internacional de Submovimentos, né, Marcelo? Teve um. Então, ele fala realmente sobre a questão da ansiedade, né? Uhum. Como um método, né? Um método ali da gente valorizar as coisas ou alguma coisa do tipo aí, pelo que eu É. entendi. Ele tem um livro inteiro sobre ansiedade barra angústia, dependendo da tradução. Para o português, o livro é O Conceito de Angústia, mas para o inglês é o conceito de ansiedade, que em dinamarquês e em alemão são bem parecidos. O termo é Angst, Aham. né? Pode ser usado para as duas coisas. Então ele fala, lá tem até uma frase famosa, a ansiedade é a vertigem da liberdade, que ele era bem existencialista, né? Então ele fala que é Aham. importante você ter ansiedade, sentir aquela angústia ou barra ansiedade, porque é só assim que você sente a liberdade. E se você souber usar a ansiedade da maneira correta, você vai se dar melhor na vida. Basicamente isso. Pois é, e angústia, muitas vezes é um motor para, por exemplo, alguns autores, alguns escritores, Aham. né, conseguirem ali canalizar aquilo que eles estão sentindo ou querendo falar, né, ou querendo dizer, principalmente quando temas de um pouco mais de profundidade, Pois né? é, aumenta a ativação do seu cérebro, aumenta o seu gasto energético, você consegue focar mais e resolver mais problemas. É isso que é a sacada aí, que você tem que usar essa energia para resolver problemas e não para gastar energia à toa. Legal. Mas isso a gente está falando no espectro fisiológico, né, Uhum. Pedro? E quando isso parte pro patológico, né? Quando a pessoa realmente não funciona muito bem por conta de ansiedade ou está experimentando episódios ali de crise do pânico, que a Uhum. gente vê como o extremo ali, né, da Sim. ansiedade, Uhum. e aí realmente a coisa muda de figura, É, o né? transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, tem várias formas de apresentação de uma ansiedade mais patológica. Então, nesse caso, é muito importante que a pessoa procure ajuda. Converse com seus familiares, procure ajuda de profissionais de saúde, psicólogo, psicoterapia, psiquiatra, neurologista. Muito importante procurar ajuda. Porque a ansiedade está causando uma incapacidade na pessoa. Às vezes ela não consegue trabalhar, suando frio, paralisada por causa da Por causa da ansiedade. ansiedade. E aí, realmente, nesse caso, a gente muitas vezes pensa que o tratamento é medicamentoso, mas o tratamento não é só medicamentoso, Uhum, né? Muitas vezes a psicoterapia vai ter um papel tão importante ou até mais importante do que a medicação, né? uhum. Às vezes, identificando os gatilhos, né, que vão levar a pessoa àquela situação e aí tentando realmente modificar esses gatilhos. Eu acho que é uma forma interessante de ver, né? É, tem a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das modalidades aí usada para tratar a ansiedade, mas tem várias outras opções. Tem psicólogos e psicoterapeutas que são especialistas, inclusive, em tratar ansiedade, transtornos do humor em geral também. Então, Aham. procure ajuda quando tiver essa ansiedade patológica que está te causando um mal muito grande, né? Uhum. Interessante. Pedro, e qual dica aí que você dá para o pessoal
para saber se a ansiedade que ele está experimentando ali é fisiológica, é do dia a dia ou ela é patológica? Eu acho que nem sempre é fácil fazer essa diferenciação, mas a ansiedade, quando começa a causar problemas no dia a dia da pessoa mesmo, quando começa a ser a ponto de, a pessoa não conseguir mais trabalhar, não conseguir estudar por causa dessa ansiedade. Então, se você vê que está começando a dar isso, já vai procurar ajuda logo. E muitas vezes a gente fala: "Ah, tô estressado", né. Uhum. "Ah, tem muitas coisas que me estressam". Eh, Você vê alguma diferença entre, o estresse e a ansiedade? Ou fazem parte do mesmo espectro de coisas, ou você acha que são, coisas mais paralelas ou coisas mais, Uhum. intrinsecamente ligadas aí? Eu acho que a ansiedade mais fisiológica pode ser entendida como uma emoção da pessoa, né? E as nossas emoções, segundo o que a gente já falou, tem a teoria da emoção construída. Aham. Você constrói emoções de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua cultura, de acordo com as pessoas que você convive. Então, a ansiedade do brasileiro pode ser diferente da ansiedade do indiano. Então, acho que o estresse também é algo variável aí de cultura para cultura, são reações diferentes aí Uhum. a cada situação. Uhum. Interessante. Pessoal, então vocês estão passando por algum grau de ansiedade aí que estão paralisando, estão prejudicando vocês, está no momento aí de buscar ajuda, né? É, pois é importante fazer aquele checklist. Por que estou ansioso? Será que é algum problema familiar? Será que é algum problema na escola, no trabalho? Ou às vezes até algum problema interno da pessoa, por exemplo, a interocepção, que a gente já falou, que é a Uhum. conexão do intestino e dos órgãos, das vísceras internas com o cérebro, que isso é muito importante também. Às vezes pode ser um desequilíbrio ali do seu intestino, pode ser alguma coisa mais interna que você precisa se cuidar. Tem até um paciente que eu lembro, que ele falou para mim: "Doutor, quando eu" ele tinha diabetes, né, "quando a minha glicose sobe, eu já sei que ela subiu mesmo sem medir. Sabe por quê, doutor? Porque eu fico mais nervoso e ansioso". Olha, Então mostra a conexão que existe entre o metabolismo e o cérebro. A pessoa às vezes fica mais nervosa, ansiosa, e às vezes é um problema da glicose alta, um problema intestinal. Então é importante sempre cuidar também da saúde do corpo. interessante. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje. Muito obrigado aí pela audiência. Não esqueça de curtir, o vídeo, de inscrever no canal, ativar o sininho. Todo sábado pela manhã, um novo episódio para vocês. Um abraço. Um abraço.